A indústria elétrica e eletrônica comemora resultados positivos de 2022 e continua otimista apesar dos desafios. O presidente da ABINE, Humberto Barbato, destaca que o ano será marcado pelo avanço da infraestrutura. De acordo com o presidente da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica, a tecnologia 5G dá fôlego ao setor. Humberto Barbato acrescenta que a crise da Covid-19 na China interfere nos mercados mundiais. Nós terminamos o ano de 2022 com um faturamento de 220 bilhões de reais. Isso, em termos nominais, foi um crescimento de 4%. Quando você desconta a inflação do setor, você, na realidade, teve um decréscimo de 2%. Agora, é muito importante registrar, como você bem colocou, que as áreas de infraestrutura que estão sobre a atuação da ABINE, que é a área de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, automação industrial e também equipamentos industriais, tiveram crescimentos importantes. 13% em geração, transmissão e distribuição de energia, 12% em automação e 10% na área de equipamentos industriais. O que nós sentimos efetivamente esse ano foi uma queda bastante representativa nos números de bens de informática, bens de telecomunicação como telefones celulares e principalmente utilidades domésticas. Esses, como você bem colocou, houve uma antecipação de compra durante o período da pandemia e, evidentemente, então, o ano de 2022 foi bem castigado com quedas expressivas no volume de vendas. E, presidente, agora para 2023, a gente tem, claro, uma mudança de governo, a questão da área econômica, sempre há uma dúvida do que nós teremos. Muito se fala de novo de reforma tributária, que há décadas a gente conversa aqui na Jovem Pan falando sobre as prioridades do setor da indústria elétrica e eletrônica. O que é possível esperar para melhorar o setor? A gente tem muitos componentes que ainda são importados, a fabricação aqui no Brasil, muito se fala da necessidade de se reindustrializar o Brasil. São pautas importantes que estaremos discutindo nesse ano, não é isso? Sem dúvida nenhuma, e foi bastante animador o contato e o discurso do nosso vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, porque na realidade ele colocou o tema da reindustrialização como alguma coisa muito importante. Ele está consciente de que alguns setores, como é o caso do nosso setor, do setor de automobilístico, que a necessidade de chips, a necessidade de semicondutores faz com que a gente tenha que ter um processo importante de política industrial para que a gente possa atrair fabricantes para esses segmentos onde nós temos maior nível de vulnerabilidade, como ficou agora apresentada pela pandemia. Agora, para isso, Tiago, nós fizemos na ABINE um documento e entregamos a todos os presidenciáveis um documento que, vamos dizer, diz assim, o que o setor espera para que ele possa efetivamente voltar a crescer e ter ainda um papel mais representativo no PIB do que ele já tem. Ele tem um papel de cerca de 2,5% de representatividade no PIB, mas nós sabemos que poderemos crescer com isso desde que alguma política industrial seja bem desenvolvida. E esse documento, essas propostas, o que o setor espera, ela começa, por exemplo, desde falando da reforma tributária, fala sobre o novo modelo do setor elétrico, fala sobre a transformação digital na indústria, que tem sido algo extremamente importante. Por exemplo, quando você vê em automação industrial nós termos esse crescimento que tivemos, é que até o pequeno e o médio empresário, na medida do possível, está fazendo a readequação das suas fábricas, criando realmente a indústria 4.0 no Brasil. Ou seja, nós estamos buscando produtividade da melhor maneira possível para que a gente possa concorrer, desde que haja uma boa reforma tributária, nós consigamos concorrer em pé de igualdade com outros países. Então, esse ano, eu diria
que vai ser um ano importantíssimo nesse sentido de discutir grandes mudanças para que a gente possa voltar a crescer. Estamos aqui com o presidente da ABINE, Humberto Barbato. Presidente, ainda falando sobre a reforma tributária, no setor que o senhor comanda, quais são as principais distorções que o setor que o senhor comanda ainda apresenta na questão tributária? É a questão de pagamento na origem, destino, os impostos de importação, o que mais incomoda o setor? O que mais incomoda o setor é a complexidade. É a complexidade do sistema de tributação. Todo empresário no Brasil tem certeza de que, por melhor que ele esteja fazendo a sua contabilidade fiscal, ele possivelmente estará infringindo em algum erro em função da quantidade de normas existentes. O que nós precisamos é um IVA, o que nós precisamos é que tudo aquilo que você compra de insumos e paga de tributos na compra desses insumos possam ser devidamente compensados. É isso que nós esperamos de uma reforma tributária. Você poder, tanto no Brasil como nos Estados Unidos, empresas das mesmas dimensões terem a mesma quantidade de funcionários para fazer a nossa contabilidade fiscal. Essa é a ideia. É que a gente possa ter condições de competitividade com países de primeiro mundo, não sendo obrigados a termos uma carga tributária, uma carga burocrática extremamente elevada e que nos deixa, vamos dizer assim, perdendo competitividade. Uma ocasião, conversando com o doutor Jorge Gerdau, ele dizia para mim que o que ele usa no Brasil, numa empresa dele no Brasil, 200 funcionários para fazer na área contábil, ele com 20 nos Estados Unidos faz a mesma coisa. Então isso é para se ter uma dimensão do quanto representa o custo Brasil para nós aqui, para nós produzirmos no Brasil. Então a reforma tributária para nós ela tem que ser simplificadora. Ela tem que ser uma reforma simples, onde tudo aquilo que você pagou na compra, você possa devidamente se creditar na hora de fazer a venda e pagar pelo valor agregado. Agora, presidente, em relação à própria reforma tributária, muita gente fala que é preciso fazer uma readequação e até mesmo aumentar alguns impostos de outros setores para tentar compensar de outros. Muito se fala aqui no Brasil sobre impostos de grandes fortunas, né? Claro que o setor defende uma redução e uma simplificação, mas o que é possível fazer? Existe algum meio termo nessa discussão? Tiago, eu costumo dizer que a indústria, como ela foi ela foi muito bem sucedida desde a sua implementação no Brasil, ela se tornou o alvo fácil a ser tributado. Então o que acontece é que a indústria é muito fácil de ser tributada porque ela tem um endereço fixo, ela tem máquinas instaladas, ela não pode mudar de localização num simples piscar de olhos. Então a indústria ela paga pelo sucesso do passado que teve e continua pagando, embora tenha uma participação no PIB muito menor do que já teve no passado, ela continua tendo uma participação na arrecadação de tributos muito elevada. Por isso é necessário que na realidade haja um reequacionamento. Tem setores que praticamente não são tributados e tem setores que são extremamente tributados. A indústria não espera que vá abaixar a carga tributária, apenas nós gostaríamos de poder ser mais produtivos. Não é que a gente acredite que vai mudar, que nós vamos conseguir uma redução da carga tributária, mas a gente ganhando pela simplificação, a gente podendo diminuir postos de trabalho, colocando esses postos de trabalho na produção, isso se torna muito mais eficiente do que eu ter postos de trabalho na burocracia. Então, desde a reforma tributária, até como, por exemplo, o novo modelo do setor elétrico, que tem aquele PL 414 de 2021, isso tudo é fundamental para que você possa fazer as engrenagens das máquinas funcionarem. Existe boa vontade, eu imagino que a intenção
de se reindustrializar o país. Me parece que esse governo ele veio com essa intenção, que é louvável, até porque quem cria postos de trabalho de grande qualidade no país é o setor industrial.